Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e bom momento aos ouvintes do Lado B do Rio na Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio. Este é o Lado B do Rio 317, chegando simultaneamente, tanto no YouTube quanto no seu feed de podcasts, né? Essa é uma novidade que a gente está tentando implementar, vai fazer um teste, vai saber como é que vai ser. A gente vai tentar aí virar um videocast, né? Mesa cast. Live gravada. Um talk show. A gente faz as lives mensais, vai continuar fazendo, mas a gente também vai testar esse formato diferente, né? De gravar aqui, deixar gravadinho, bonitinho, editadinho e ir pro YouTube, além do podcast de áudio que vocês estão acostumados. Enfim, modernidade, novos tempos. A gente tá chegando aí já 8 anos, né? De podcast, né, Daniel? E hoje a exigência de videocast é muito grande, a gente precisa estar aí, mostrar nossos rostinhos, embora, enfim, né? Não são os melhores. Chegamos à era da televisão. Não são os melhores rostos. Pois é. O time está desfalcado, o Fagner Torres foi liberado para seguir a delegação do Fluminense. Tá vendo? Pegou carona no avião. Pegou carona. Mas eu tô aqui, como você já viu, com o Daniel Soares. E com a Luara Ramos via internet. Também está aqui com a gente no Saúl Estúdio, Rodrigo Mondego, advogado, mestre em políticas públicas e que teve destacada atuação como membro e procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. Mondego, prazer tê-lo aqui. Você é uma figura, a gente estava comentando aqui em off, que já está no radar da gente há muito tempo. A gente acompanha seu trabalho. Você é uma figura, né, dentro da militância de direitos humanos do Rio de Janeiro muito destacada, de fato. Seu trabalho é muito respeitado. A gente aqui, como a gente é independente, a gente pode fazer loas ao convidado. Então, já elogiar o seu trabalho. Parabéns e bem-vindo. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Sou ouvinte há muito tempo do Lado B do Rio. E, podendo estar aqui nessa nova fase de videocast de vocês, é uma satisfação enorme, é um prazer enorme. Vai ser bom o papo aí com vocês hoje. Mais um vascaíno, né, na mesa, a gente que tem, o pessoal reclama, cadê o Vasco, cadê o Vasco, cadê o Vasco? Tá aí, Rodrigo Mondego, mais um vascaíno aqui com a gente. Luara, a gente segue vendo, né, as cenas de horror da tragédia climática que está acometendo o Rio Grande do Sul já há mais de uma semana, e a gente está vendo também a importância, né, de uma empresa estatal de serviços logísticos e postais como os Correios, tentando levar, né, cidadania, reconstrução, esperança para o povo gaúcho. E aí nessas horas, principalmente nessas horas, que a gente tem a dimensão da importância de como é fundamental ter um Estado, um aparato estatal estruturado, forte, e a gente vê que a nossa luta vale a pena, né? Boa noite. Oi, Caio e Daniel. Vou cumprimentar também antes aqui o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Estou animada para o nosso bate-papo. E quero cumprimentar também a generosa audiência, né, de quem está nos ouvindo a partir de agora. E, Caio, eu, né, pensando sobre isso tudo, eu acho que a tragédia ambiental e política do Rio Grande do Sul, ela também choca porque nos faz encarar outra tragédia muito recente, né, que foi a pandemia. E apesar de agora a gente ter pelo menos agentes federais comprometidos no resgate do povo gaúcho e na agenda de reconstrução do Estado, as duas tragédias eu acho que guardam muitas similaridades sobre quanto à importância, né, de uma coordenação, de planejamento, de ação unificada, ou seja, do papel do poder público. E assim como na pandemia nós tivemos uma retomada aí da importância do Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, agora a gente vê a empresa brasileira de Correios e Telégrafos usando sua estrutura para receber e entregar doações, né, inclusive de roupas e calçados que foram apreendidos pela Receita Federal, também teve uma ação assim com a Receita. Quer dizer, uma empresa estatal realizando ações conjuntas com outros órgãos públicos para atender ao propósito para o qual ela foi criada, né, que é servir ao povo brasileiro. A importância de ter uma estrutura como a dos Correios, que é a única empresa pública presente em todos os municípios do Brasil, né, a importância de ter uma empresa dessa atuando nesse momento, integrando a vocação solidária da nossa gente, né, e isso me emociona muito, Caio, porque faltou pouco para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro se desfazerem dos Correios. Sim. Faltou muito pouco para a gente perder, gente, uma estrutura que levou mais de 360 anos para ser construída.
né, construída com dinheiro do povo, né, e que não pode ser encerrada na baboseira ideológica de que é deficitária, que tem que privatizar porque presta um serviço ruim. A gente tem que investir, tem que fazer mais concurso, tem que valorizar esses trabalhadores que estiveram na linha de frente durante a pandemia, né, porque a gente fala muito de médicos, enfermeiros, de bombeiros, né, mas os trabalhadores dos Correios também estiveram na linha de frente durante a pandemia, porque foi considerado serviço essencial. E eles estão, mais uma vez, atuando bravamente para levar a esperança a todos os cantos do Brasil, né? Então, eu quero dizer aqui que, apesar, né, de toda a dor, a gente se solidariza aí, né, apesar de todas as perdas, são os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que colocam esse país de pé, né? Porque nessas horas não é a Amazon que vai entregar lá no Rio Grande do Sul, né? E a gente precisa, isso, assim, fortalecer os serviços públicos e fortalecer a participação popular, porque só melhora quando quem depende desses serviços também pode tomar decisões sobre como eles devem ser feitos, né? Saúde, educação, transporte, segurança, são os trabalhadores que fazem e que sabem fazer, né? São eles que precisam ser ouvidos e valorizados. Momento importante, né, da gente, eu tenho falado sobre o SUS, né, a gente falou na pandemia do Defendo o SUS e tal, e eu sempre tento complementar, né, esses jargões aí, a gente debate muito sobre isso, né, Luara, internamente, e vale para os Correios, né, não é só para a gente defender, não privatizem o Correio, a gente, foi como a Laura falou, a gente tem que defender o investimento, né? Aumentar, melhorar, mostrar que aqui, ó, tá vendo? Tem gente boa, tem estrutura. Se a gente der uma estrutura melhor, vai funcionar. Aquela demorinha que demorou porque ficou 10 dias no correio e tal, aquilo ali tem jeito, tem solução, precisa de mais gente, de mais equipamento. Ô, Caio, e é uma coisa assim, porque nós estamos falando também de uma questão estratégica, né? Isso. Estamos falando de uma empresa fundamental e estratégica para o desenvolvimento do Brasil. E assim, muitas das vezes, essa demora, sinceramente, assim, eu nunca tive problema com os Correios. Mas moro numa cidade que tem, na minha rua tem CEP e tal. Então, muitas das vezes, o problema não é exatamente o serviço de Correios. Sim. São outros problemas Sim. inclusive de segurança pública, que a gente vai tratar aqui. De segurança pública, de desenvolvimento urbano. Isso. Que precisam, inclusive, né? Essas ações coordenadas também podem vir nesse sentido para poder ajudar a melhorar o serviço. Então, não é exatamente um problema dos Correios, né? Mas um problema que existe e que os Correios podem ajudar a solucionar. Isso, perfeito. Dani, em meio a tantos gestos de solidariedade vindo aí de vários setores da sociedade civil, teve jornalista da mídia, não conhecia, não vou dar nome, me recuso, vi que era da CNN e agora tá num jornalão aí, não conhecia mesmo a figura, não consumo quase esse tipo de jornalismo. E aí ela me deparei com um artigo sobre populismo fiscal. A moça estava com medo do populismo fiscal, em meio a só 230 mil desabrigados, sem contar as centenas de mortos e desaparecidos. Os caras não conseguem pensar fora da planilha, não tem, eles não conseguem pensar fora da... E acho que pior do que não conseguir pensar fora da planilha é uma Minority Report fiscal. Né? Porque antes de acontecer um déficit, um potencial déficit, que a gente nem sabe ainda qual vai ser o impacto disso e tal, a pessoa, assim, no meio, é isso, a gente tá no auge do caos, né, com gente, dezenas de milhares de pessoas sem casa, com gente morta, desaparecida, um estado em frangalhos, né, com cenas terríveis de pós-guerra. Tem cidade que a água subiu 40 metros. Né, engoliu prédio, não é que engoliu os relatos casa. E as imagens engoliu prédio, assim, a devastação é total em vários lugares. E o governador do PSDB disse que precisa de um plano Marshall, né? Precisa de um... que plano Marshall foi o plano de ação de financiamento à Europa pós-guerra. Então, usando essa figura de linguagem, né, que é depois de uma grande guerra que destruiu a base produtiva, destruiu a base da infraestrutura, você precisa reconstruir esse estado, você precisa de dinheiro, de recursos, de capital para manter as pessoas vivas, manter as pessoas abrigadas, manter a base produtiva do Estado, manter, num segundo momento, né, as empresas, a economia do Estado vivo, que as pessoas vão precisar voltar Sim. ao trabalho, retomar suas vidas. A única coisa que essa pessoa... A coisa que essa pessoa pensou no meio desse caos, né, com a água ainda a 5 metros, em Porto Alegre, ocupando, sei lá, 30% da área da cidade, foi, nossa, e o impacto fiscal das medidas de resgate? Aí você pensa, será que se não fosse
esse governo e esse partido no governo, ela pensaria isso? Né? O problema é o Lula, o problema é o PT. Acho que ela tá pior do que mais do que antecipar um eventual déficit público e as consequências disso dentro do manualzinho liberal que ela foi ensinada a pensar, ou pensa, sei lá. Acho que ela já é uma questão política, né? Ela está com medo de dividendos políticos, eventuais dividendos políticos que o governo do PT, do Lula, possa ter, né, futuramente por causa das ações de resgate ao Rio Grande do Sul. E aí eu falo do Rio Grande do Sul CNPJ com todos os CPFs dentro, né? Que o governo tem que agir para reconstruir a infraestrutura, primeiro para atender emergencialmente as pessoas, num segundo momento para reconstruir a infraestrutura, para reconstruir a economia gaúcha. Ela já está antecipando, não pode fazer isso, não pode gastar de bilhões de reais. A conta do governador foi de 11 bilhões, 12 bilhões, não sei se é correto ou não, provavelmente é bem mais do que isso, mas ela já está pensando lá na frente, na minha opinião. Né? Não pode o governo ter dividendos políticos positivos a partir dessa, entre aspas, gastança. Né? É surreal. E é o que eu sempre falo para os nossos ouvintes, né? Sempre que você se deparar com uma opinião de um jornalista da grande mídia, você sempre se pergunte, ele pensa aquilo mesmo? Ou ele só está escrevendo o que o patrão quer que ele escreva para ter o salarinho, que nem é isso tudo, mas um salarinho no final do mês, né? Às vezes são os dois, tá? Mas, enfim, eu sempre me pergunto isso. É a opinião dessa fulana ou é a opinião do dono do jornal e ela tá só verbalizando para poder pingar um caraminguá, né? Tem os canalhas e tem os vendidos. E tem os dois. Antes de iniciar o papo, a gente vai continuar sempre pedindo para você apoiar o Lado B, quem puder apoiar o Lado B pela Orelo, né? orelo.cc/Lado B do Rio, ou mandar o pix para ladobdorio@yahoo.com, mas hoje, evidentemente, especialmente, a gente também pede que você ajude, né? Principalmente, gente, organizações e movimentos de confiança, tá? Que estão atuando nas enchentes no Rio Grande do Sul. No meu prédio, o pessoal tá recolhendo coisa, enfim... a solidariedade, ela é ampla de vários setores da sociedade e a gente não nega a solidariedade, né? Num momento como esse, não tem como. Mas eu sempre chamo atenção e me emociona muito quando eu vejo as imagens das pessoas, principalmente do MST e do MTST, que trabalham essa solidariedade de forma contínua, né? Saber que eles trabalham para um mundo, para uma sociedade calcada, baseada na solidariedade, é algo que me motiva, que me faz acreditar que é possível, né? É a tal da utopia que a gente caminha, né? E num momento como esse, eles estão lá na linha de frente, né? Eles têm know-how, né? Eles sabem como fazer, porque eles já fazem ali. Eles têm dificuldades financeiras, muitas vezes dificuldades de pessoas, mas sabem como fazer. Então, se eu posso fazer esse pedido para a nossa audiência, que leva muito a sério o que a gente fala, a gente tem muita responsabilidade no que a gente fala. Se você quiser doar, procure organizações e movimentos que fazem da solidariedade um ato contínuo. Então, a gente indica o MST e o MTST. Não são os únicos, evidentemente, a gente indica porque são até talvez os dois dos maiores, né? Que a gente conhece pessoas, que a gente atua junto, enfim, que a gente vê, que a gente sabe. Para ajudar o MST, o Pix é o 93521410000148, tá? É um CNPJ, né, do Instituto Brasileiro de Solidariedade. Se tiver com dúvida, vai lá. Nas nossas redes sociais, né? Vai lá nas nossas redes, nas redes do MST, enfim, se você jogar aí no Google, vai achar. E do MTST, o Pix é enchentes@apoia-se, enchentes@apoia.se, tá? Enfim, pega a merreca aí da pizza, da coca, da cerveja do final de semana. E é hora de ajudar, não tem jeito. É a hora da solidariedade e de fazer valer o que a gente fala aqui. Né? Paralelo aí com a fala da Luara, na questão dos Correios, depois do Estado, quem tem a estrutura, a capilaridade, a capacidade de mobilização são os movimentos sociais, né? Exato, que já fazem mais isso contínuo. Do que voluntarismo de exceção. E antes da gente partir para o nosso tema principal de hoje, a gente
pede novamente, se você tá no YouTube, nesse novo experimento aí do Lado B, deixa o like, por favor. Não assina o canal e deixa o comentário, dá seu feedback, indique aí alguma organização, enfim. Pra gente é importante também esse engajamento nas redes sociais. Se você tá aí algum aplicativo de podcast que permite avaliação, né? Dá lá as 5 estrelas pro Lado B pra gente, tudo que vier dos nossos ouvintes, que nos dê alcance, a gente agradece muito. Bem, chegamos ao que interessa, Rodrigo. Recentemente, a gente estava conversando aqui também off, né? O cara trabalha com militância, com direitos humanos há anos, décadas, né? Ele vai falar. Mas ele ganhou notoriedade nas redes sociais, porque a tal da Jojo Todinho criticou uma palestra do Rodrigo, né? Sobre direitos humanos. Eu não vou entrar no que ela falou, não vou entrar enfim, pouco me interessa o que ela pensa. Ela é uma influenciadora que é de direita, apoiadora do Jair Bolsonaro, então também não adianta a gente querer, né? Quem fala com animal é o Dr. Dolittle. Mas, evidentemente, eu quero que você fale mais sobre quais ferramentas você usa, a gente pode usar, coletiva, a militância pode usar, para combater esse senso comum, isso fala muito sobre comunicação, de que os direitos humanos, que é uma das coisas, os pilares básicos da sociedade, né, atual, há 100 anos, né, gente, quase 100 anos, não existe sociedade que a gente vive sem direitos humanos, né? Só que ela foi reduzida a direito de bandido, defesa de bandido, só aparece na tragédia. Como é que a gente atua para tentar desfazer esse senso comum e mostrar que a gente está falando do direito daquela pessoa, né? Então, debater direitos humanos no Brasil é muito difícil, né? Difícil por várias prismas. Primeiro que existe um sentimento consolidado anti-direitos humanos. Segundo, que é um dos países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. E terceiro, que quem pauta isso durante muito tempo, né, e nas últimas décadas, não faz isso de forma didática. Né? E por isso é o importante do papel da comunicação e o papel da própria militância em direitos humanos em tentar desconstruir esses conceitos, né, sobre o que vem a ser direitos humanos. Tipo, direitos humanos é o direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humano. E qual é o principal papel do defensor de direitos humanos? Lutar contra a categorização de seres humanos. Ponto. Só que o Brasil foi alicerçado na categorização de seres humanos. Então, desde a fundação tem isso. Só que eu lembro que eu era moleque e já tinha, né? A gente ligava a TV de tarde e de tarde tinha um babaca falando mal de direitos humanos. Né? Veio o Wagner Montes, no sul, nos primórdios da internet, os vídeos do Alborguete, lá do Paraná, falando barbaridades de forma engraçada, de forma didática, mas barbaridades. Né? São Paulo tinha o Marcelo Rezende, tinha o Datena, que tá menos pior hoje em dia, e tudo mais. Só que isso aí estava na mídia de todo mundo, todo dia. E como é que você desconstrói isso? De forma academicista? Eu não estou falando que a academia não é importante. Debater, estudar direitos humanos é muito importante. Mas como você faz o enfrentamento real a uma legitimação que existe por parte da sociedade a violações de direitos? Porque quando morre alguém numa operação policial, né, por mais que seja nítido que seja uma execução, existe um respaldo social daquilo. Existe um respaldo dos agentes do Estado, das autoridades do judiciário, né, da mídia, mas principalmente da sociedade, que legitima a barbárie. Então, acho que a principal tarefa que deve se fazer é tentar ganhar corações e mentes para isso. Sim. Como eu fui ganho para esse debate? Né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar eu era um adolescente, né? Estudava no Colégio Pedro II, era do Grêmio, mas não sabia nada sobre a temática de direitos humanos, inclusive reproduzia alguns sensos comuns, e uma palestra, né, de um professor de história, que na época não era político, feito no meu colégio, né, me levou para a pauta de direitos humanos, que era o professor Marcelo Freixo. Né, que hoje é presidente da Embratur e tudo mais. E o Freixo foi quem me apresentou alguns anos antes dele vir candidato a deputado estadual e depois virar presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, deputado federal, etc. Ele era um professor que rodava. É uma coisa que eu dedico tempo para fazer da minha vida, há pelo menos uns 7 anos, é rodar a escola, rodar a universidade, desconstruindo os mitos sobre a temática de direitos humanos. Acho que é a minha contribuição, assim, fazer esse trabalho de formiguinha. Lara.
Eu quero continuar nessa sua trajetória, Rodrigo, porque eu vi, eu não me lembro onde agora, foi na sua bio que o Caio mandou pra gente, lembrei, que você foi quem criou a pasta de direitos humanos na Uni. Sim. E eu achei muito interessante, assim, porque a gente imagina que já estava consolidado e tal, mas não, ainda foi criado, né, na Uni. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu também, né, já militei no movimento estudantil, inclusive na minha época foi quem era diretora de Direitos Humanos é a deputada Laura Cito, lá do Rio Grande do Sul, agora também uma grande lutadora. Então você vê assim, a gente está falando aqui de como desconstruir isso, né, na sociedade, esse senso comum sobre direitos humanos, e essa formação, a formação da nossa juventude também, isso é fundamental, né? Então como é que foi essa criação e a consolidação também, né? Porque é uma das pastas que se insere. Eu lembro que nos debates que a gente fazia lá no antigo Movimento Mudança, na época, do qual fui diretora nacional e contemporânea da Laura e da Camila Moreno, que já esteve aqui também, a gente falava disso, assim, a inserção que os direitos humanos têm em todos os debates. Era importante uma pasta como essa para que a gente legitimasse a participação da juventude estudantil ali também, né? Sim, então, eu antes de ir para a Uni, eu fui da UEE aqui do Rio, né? E a gente criou a pasta de direitos humanos na UEE, porque a gente entendia que tinha um debate, né, mais geral sobre a temática de direitos humanos que era importante debater, principalmente no que tange segurança pública. Aqui no Rio tinha as UPPs sendo apresentadas naquela época, ali 2007, né? As UPPs eram um senso comum de todo mundo, da direita à grande parte da esquerda. Sim. E lá a gente foi os pioneiros em dar porrada na UPP, porque era nítido que ia dar ruim. Porque não era algo feito para garantir a segurança dos moradores daquele território de favela, mas sim para poder garantir a especulação imobiliária do entorno e levar o mercado para dentro desses territórios. Se você tem isso como prioridade, quando isso começar a falhar, obviamente, o projeto de segurança vai dar ruim. E deu ruim, né? Então, a gente fez isso na UEE e em 2009, né, já no Congresso da Uni, eu faço lá a defesa da construção dessa diretoria que não existia. Então a gente cria, eu sou diretor da Uni de 2009 a 2011, né, crio pela primeira vez na história a diretoria de Direitos Humanos da Uni. A gente faz o primeiro seminário de Direitos Humanos da Uni, e foi exatamente na época que teve o PNDH3, que era o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, assinado pelo governo Lula, né, Lula 2, que era o documento mais avançado da história, assinado por um presidente da República até então, que debatia direitos humanos das mais diversas perspectivas. Questão de orientação sexual, questão de alimentação saudável, questão da comunicação em direitos humanos, questão da Comissão Nacional da Verdade, que era o principal foco lá na época, era o debate de memória e verdade. E durante a minha gestão na Uni, a gente debateu muito sobre isso e conseguiu criar um consenso dentro do movimento estudantil e na universidade a favor da criação da Comissão Nacional da Verdade. Não deu tão certo quanto a gente gostaria. Deu muito certo, a gente chegou a muitas informações que não tinham antes, mas foi isso, ficou esse legado aí de uma comissão de direitos humanos que existe até hoje, né, e que é um instrumento do movimento estudantil para debater um tema central, né, que até 2009 não era debatido de forma consolidada pela principal entidade estudantil do Brasil. Inclusive com formatos, né, novos formatos de manifestações, assim, trouxendo para o Brasil, por exemplo, os escrachos, né? Eu lembro que eu participei de alguns escrachos de torturadores, né? Na época era uma novidade, assim, dos movimentos estudantis, não do movimento estudantil, mas do movimento social também fazer esse tipo de coisa, até porque não tinha, a gente não apesar de ter lá, na época, né, o Brasil Nunca Mais, que foi um livro-documento, não havia manifestações assim, ó, desse formato, eram conjuntos, né? Eram vários movimentos sociais juntos, mas os direitos humanos ali, a ideia de direitos humanos, né, ditando realmente o que era o tom de a gente resgatar não só memória, mas também de dignidade da história, né, dessas vítimas que nunca é contada, né, Rodrigo? Exatamente. Eu lembro muito bem da imagem na Lauro Miller, em Botafogo, um grande escracha que estava tendo lá contra um coronel acusado de ser torturador, né? Morava numa cobertura na Lauro Miller, ali em Botafogo, entre Botafogo e Urca. Atrás do Rio Sul, para quem é do Rio. Mas militar não fica rico, não. Militar não fica rico, não. Os militares da ditadura não ficam ricos. E ele foi constrangido. Pela primeira vez ele foi constrangido pelos crimes que ele cometeu,
né? E isso era um instrumento de Sim. responsabilização por quem cometeu crime de lesa humanidade. Então esse foi um instrumento que, infelizmente, o nosso judiciário, o nosso STF, né, continuou respaldando a constitucionalidade da lei de anistia, que é um absurdo. A gente teve que fazer a nossa parte, enquanto movimento social, de constranger essa galera. E para não ficar rico, teve um ato que eu fui em Brasília, né, lá em frente à casa do Ustra. O Ustra morava no setor de mansões sul de Brasília. Né? Então ele é um cara honesto e etc. Eu queria saber com que soldo você compra uma mansão no setor de mansões sul de Brasília, né? Lembrando que não vamos apontar dedos, mas é amplamente sabido que muita gente do submundo da tortura e da perseguição aos movimentos, da comunidade de informações, né, da perseguição aos movimentos políticos, quando não tinha mais quem combater, né, na luta armada, foi proteger carregamento de contrabando e viraram contraventores famosos aí, né? Pois Não diremos nomes. Até porque a gente não quer morrer, né? Não. Eu falei do meme, né, que rolava. Procurem saber. Não sei se vocês lembram, acho que ainda circula, né, que os memes na época, eu lembro que na época do golpe em Dilma, né, surgiu muito. Os militares não ficaram milionários e o Lula tem 13 mansões, a Dilma é dona da Friboi, essas coisas que eles inventavam. E, enfim, tá aí uma amostra que militares com mansões. Não é bem assim, Dani. Rodrigo, você falou na nossa fala inicial, né, da questão do senso comum, né, que acompanha muito o senso comum sobre direitos humanos, acompanha o senso comum sobre segurança pública. Toda vez que a gente contesta alguma chacina em favela ou qualquer questão de violação de direitos humanos pela política oficial de segurança pública, uma resposta que é usada como mas vai deixar os bandidos tomarem conta? Vai fazer o quê? Se não fizer chacina, se não matar bandido e tal. Então, queria que você falasse um pouco sobre uma proposta de esquerda, de segurança pública, né, viável, do ponto de vista de respeito aos direitos humanos nas 3 esferas, né? O que o governo federal pode fazer sobre isso, aproveitando que a gente está num momento, né, com o governo de frente ampla, vagamente de centro-esquerda, mas que é melhor do que os nossos sonhos de 4 anos atrás, né? E o Estado a gente tá preso nesse vórtex, Cláudio Castro. Tem governador? Tem. Pois mas a gente vai ter eleição municipal esse ano também, né, para prefeito e vereador, e pensar também no papel do município. Então, segurança pública, né, para você ver de uma perspectiva progressista, você tem que entender que é algo absolutamente complexo. Então, inclusive, isso é fácil para a direita, né? Quando você fala bandido bom, bandido morto, você estabelece um maniqueísmo que é muito fácil de resolver, é só matar o bandido. Só que, vou te dar um exemplo, na maior chacina da história do Rio de Janeiro, que é a chacina do Jacarezinho, onde morreu um policial e 28 outras pessoas foram assassinados durante aquela operação, que mais matou os ditos bandidos, porque todo mundo foi acusado de ter um envolvimento com o dito tráfico de drogas da região e etc. Ninguém no entorno do Jacarezinho se sentiu mais seguro depois da morte deles. A dona de casa não está andando até tarde pelas calçadas de Maria da Graça depois do que ocorrido. Né? A senhorinha não fica batendo papo, né, com a vizinha até 10 horas da noite. Até 10 horas da noite, porque os bandidos morreram, então tá mais tranquilo lá. Pelo contrário, os índices de violência aumentaram. Então a gente sabe que bandido bom é bandido morto, essa lógica do bandido bom é bandido morto. Santista, né, em São Paulo. Exatamente. Inclusive os índices aumentaram lá também, índice de violência. E o que acontece é que se bandido bom ou bandido morto resolvesse a questão de segurança pública, a gente estaria mais seguro do que a Suíça. Sim. Né, que a gente tem o estado que mais mata através da segurança pública no mundo. A gente tem a polícia que mais mata no mundo. Então aqui era para ser mais tranquilo da Suíça, que a gente mata muito. Então você tem que criar políticas para poder tentar resolver isso. O governo federal pode fazer articulação no enfrentamento ao crime verdadeiramente organizado, tráfico de grande quantidade de tráfico de armas, que acontece que é uma grande chaga que existe no Brasil, e o tráfico de drogas também, que fomenta e dá muito dinheiro para organizações criminosas que cometem crimes, né, e crimes graves, e o mais grave deles que é o homicídio. As polícias estaduais podem começar a fazer investigação de fato. Para vocês terem uma noção, gente, aqui no estado do Rio de Janeiro
77% dos homicídios, os inquéritos não são concluídos. Estou falando inquérito concluído. Eu não estou entrando nem no mérito da responsabilização do assassino. Matar no Rio de Janeiro é muito, muito, muito mais fácil do que traficar. Então você tá com 3 trouxinhas de maconha na Lapa e pegar por 10, vender por 30 pro gringo na Lapa, é infinitamente mais arriscado para você ser preso e ser responsabilizado por esse crime do que se você chegar e matar 3 pessoas num bar na Baixada Fluminense e ir embora. Sobretudo quando o chefe da delegacia de homicídios era coordenador de um esquema de homicídios do crime organizado. Eu frequentei muito a delegacia de homicídio nos últimos anos, né? Infelizmente, não gostaria de estar frequentando. E eu tive que lidar com esse delegado e outros delegados que não deixam barato, né, esse perfil. Infelizmente, alguns delegados sérios, mas uma quantidade grande de delegados no mínimo não sérios, né? E isso a gente vê realmente que existe um respaldo para homicídios quando ocorre por agente do Estado ou por grupo de extermínio que nitidamente tem relação com o agente do Estado. Então, a esfera estadual deveria enfrentar o pior de todos os crimes. Deveria ser a prioridade 0. Enfrentamento a homicídios. Porque através da perspectiva do cara poder matar, seja o cara do varejo do tráfico de drogas numa favela, tal, seja do miliciano envolvido com a polícia, seja do policial matador, seja do grupo de extermínio, seja do grupo de políticos que tem relação com todo mundo ao mesmo tempo. Essa perspectiva dele poder matar à vontade, dá um poder para essas organizações que é surreal. Então, o principal problema que deveria tentar ser resolvido pela perspectiva estadual é essa. Pela perspectiva municipal, eu acredito que o principal tarefa ali do município, dentre várias, né, tentar resolver os pequenos delitos, tentar dar um encaminhamento com relação a isso, né, do uso não violento de, por exemplo, não ter o armamento da Guarda Municipal, que acho que é uma luta que todo mundo tem que fazer, sim, porque quando isso ocorrer, a gente vai ter um boom ainda maior da milícia. Olha, pra você ter noção, só um parênteses sobre essa questão do armamento da Guarda Municipal. Bombeiro é uma das profissões mais bonitas que existem. Eu tenho um primo mais meu bem avaliadas, inclusive. Mais bem avaliado. O cara dedica para poder salvar vidas. É uma das profissões mais bonitas. Tem um primo meu que ele é bombeiro em Goiás. Pô, eu vejo os vídeos dele, as coisas dele. Pô, é lindo, assim, é uma profissão linda, tem um orgulho danado. Por que tem tanto miliciano bombeiro? Tem relação direta com a possibilidade do uso de arma. Militarização. Da militarização e do uso de arma. Quando você for dar armamento para essa Guarda Municipal, aí a gente vai ter, infelizmente, uma possibilidade muito grande de ter um boom disso. Então, o enfrentamento de pequenos delitos e, outra perspectiva, um acompanhamento psicossocial sério das vítimas de violência que existe no município do Rio, né? Por quê? Porque existe uma possibilidade de dois fatores. Primeiro, da revitimização dessas vítimas que tiveram relação ou sofreram uma determinada violência ou perderam um parente por conta dessa violência. Então ele está sendo revitimizado quando o Estado não dá algum tipo de assistência para ele. Mas principalmente de não repetição. Né? Porque se você entra no ciclo de violência e possibilita que aquele moleque que perdeu o pai quando era novo e não teve nenhum tipo de possibilidade de assistência, né, por parte do Estado, psicossocial, dele poder ser um adulto violento também, né? E aí você pega a violência do Estado, se torna uma mola propulsora da violência do cotidiano, e isso vai se retroalimentando de forma infinita, né? E a gente tem que dar um basta nisso. E o basta que a gente pode dar por essa perspectiva é via municipal, assim, do acolhimento dessas famílias e dessas pessoas que sofreram qualquer tipo de violência, tá? Não estou falando só de violência por parte do Estado. É claro que eu acredito que a violência do Estado é a principal mola propulsora de todos os tipos de violência que existem na nossa sociedade. Mas existem outras violências, claro, que um filho de uma mulher que sofreu um feminicídio, sim, e não tem nenhum tipo de perspectiva ali de ter uma assistência psicossocial dele. Hoje alguém que foi morto num latrocínio, um irmão de alguém que foi morto no latrocínio, que também não teve nenhum tipo de acompanhamento por parte do Estado. Então é importante dar um basta nisso. Acho que a perspectiva municipal, te respondendo, é dessa, entendeu? De dar acolhimento para essas vítimas e familiares de vítimas. Tem a questão também do combate
algumas ferramentas econômicas, principalmente da milícia, né? Que atua muito nessa coisa das residências, de prédios, que sobem prédios, né? Das terras, né? Que são... Ela vira o estado local. Exato. Ela autoriza a construção de prédios. E a prefeitura entra nisso, né? A prefeitura entra nisso. Comércio, sim. A prefeitura ela tem relação direta, né? Tanto que uma das causas investigadas aí, que teria sido uma das causas do assassinato de Marielle, teria, né, a ver com isso, né? Então, com uma lei de zoneamento. Exatamente. Municipal. Ou seja, né? A prefeitura também tem que fazer algumas coisas e certamente colocar miliciano na secretaria não é uma delas. Rodrigo, tem um paradigma nos direitos humanos vinculados à segurança pública, aqui no Rio principalmente, mas no Brasil como um todo, que a gente vê que é mais um desse lugar comum e que a gente sabe que não é verdade, eu quero dar espaço para você falar, que é quando o policial morre, não tem direitos humanos. Que a gente ouve, né? Aí essa ladainha. E eu lembro de ter visto uma palestra do Freixo. Na época eu nem votava no Freixo ainda. O Brasil ainda não tinha extrema-direita atuante. E eu podia ser petista em paz, assim. Não precisava, né? Nem votava no Freixo, mas já admirava algumas coisas. E eu vi uma palestra do Freixo foda pra caralho, que ele fala assim... Cara, na hora que o policial morre... Aí entra naquela coisa, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Né? E ele, cara, na hora que a polícia mata, na hora que um policial morre, aí ele elenca assim, não, atendi fulano, a família de fulano foram lá na LERJ, bateram lá e tal. Uma das coisas que, exatamente por ser uma polícia militarizada, né, uma polícia feita para ser uma máquina de guerra de fato e pegar essas pessoas e transformar elas em assassinos, né? Que é muito fácil, né? O ser humano tem isso. Tem todo um discurso também, tem toda uma ferramenta mesmo de acolhimento, inclusive, das famílias dos policiais, né? Como é que é, e aí entra de novo a comunicação, como é fazer no Rio de Janeiro em si essa dualidade? Ou seja, você citou o Jacarezinho, por exemplo, né? Mataram 27 pessoas, supostamente por serem traficantes, né? Sob o signo de que, porque mataram um policial, tava lá. Como é lidar com a questão dos policiais, né? Porque assim, quando o cidadão entra para a polícia do Rio de Janeiro, ele só tem duas opções. Eu sei porque eu conheço policial. Ele só tem duas opções. Tem três, né? Uma é se fazer de maluco, eu sou servidor público. Eu sou maluco, não ando com carteira e tal. E as outras duas... Vai para administrativo. Exato. E as outras duas... E mesmo assim ficar longe de algumas coisas. E as outras duas... Enfim. Mas são pessoas da sociedade. São pessoas normalmente da classe baixa, né? A gente vê que o soldado, que o sargento... Não são pessoas que vêm, né? Nenhum filho de juiz vira sargento da polícia. Nenhum filho de empresário vira os próprios filhos da classe média. Os próprios filhos da classe média não viram, né? No máximo oficial. E mesmo assim, né? Queria saber, nessa perspectiva, assim, como é a perspectiva de atuar também, porque direito humano, né? Como é que também, num momento que a gente vive que parece que os direitos humanos tá contra a polícia, né? Fica essa coisa do, polícia de um lado, direitos humanos, a polícia mata, os direitos humanos vem. Queria que você falasse um pouco como é isso também, porque assim, claro que é diferente, e eu quero te ouvir, mas também onde se encaixa essas coisas que você vê, assim, do policial, que muitas vezes é preto, é da favela, né? Às vezes tem que sair da favela porque vira policial, passa pra polícia pra poder ganhar um dinheirinho, e aí a coisa se transforma. Como é que você vê a questão da polícia e dos policiais como um advogado militante de direitos humanos? Então, primeiro que polícia deveria ser um instrumento de defesa de direitos humanos. Uma mulher que sofre a violência doméstica, ela não vai ligar pro Batman. Ela vai ligar pra polícia.
A polícia que vai lá na casa dela que tem que ser uma polícia preparada, que tenha formação na questão de violência doméstica, que existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu já ouvi elogios, né? Muito mais elogios do que críticas, a Patrulha Maria da Penha, que dá esse atendimento aí a vítimas de violência doméstica, né? Ou seja, é possível, então, né? Então é possível você ter uma polícia que dá acolhimento. A DECRAD, por exemplo, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delito de Intolerância, é uma delegacia de excelência. Eu ouvi infinitamente muito mais elogios do que críticas da DECRAD. Inclusive uma delegacia que eu já fui com várias vítimas de crime de ódio lá e sempre fomos bem acolhidos. Então, o primeiro fator é esse. Polícia é um instrumento, deveria ser um instrumento de garantia de direitos. Ponto. O outro fator é o seguinte. Até 2017, a assistência social da PM funcionava muito mal. E para que serve? O que a assistente social da PM fazia ali em caso de policiais vitimados, né? Vamos falar de policial que morreu. O que acontecia quando o policial morria? Demorava 3, 4 meses para a família começar a receber um pensionamento e sempre existia uma burocracia absurda para poder garantir, né, a indenização por parte do Estado. Tá? Então, e a assistência social da PM funcionava mal. Quem dava acolhimento para essas famílias era a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, presidida pelo Freixo e sob coordenação de Marielle Franco. Isso. A Marielle que acompanhava essas famílias. Uma vez eu ouvi de uma mãe de um policial civil que foi morto, se eu não me engano, em Caxias, que a Marielle foi de trem lá para poder acompanhá-la só para poder ter esse acolhimento. Porque a Marielle não era advogada, mas ela acompanhou uma audiência junto de uma mãe de um policial civil que foi morto em Duque de Caxias. Ela pegou um trem, foi de trem para lá, não tinha um carro da Alerj na época, ela foi de trem. Então, a defesa dos direitos humanos é uma defesa dos humanos, independente de quem seja. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, na época que eu fazia parte, no início da pandemia, foi o primeiro órgão do Brasil a pedir EPIs pros policiais militares que estavam na rua, né, e não saíram da rua em nenhum momento durante a pandemia, e não tinha nenhum tipo de EPI. Depois eles não usavam e veio o bolsonarismo com tudo, mas quem pediu EPIs para eles foi através de ofício da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, policiais são humanos, são trabalhadores e tudo mais, e devem ter seus direitos garantidos. Mas o principal sobre essa temática, esse antagonismo que tentam fazer sobre direitos humanos, é que existe o policial, indivíduo, pai, filho, mãe, filha, irmão, trabalhador, né, que fez o concurso lá para poder ser um servidor público e etc. E esse sujeito é humano e deve ter direitos. A outra coisa é a violência policial. E o que a extrema-direita faz? Né? E durante muito tempo eles conseguiram criar. Associou os dois. Como se o direito à violência policial fosse um direito do policial como indivíduo, que não é. Vou dar um exemplo para vocês aqui de como isso é interessante. O Freixo, por exemplo, ele apresentou a lei, né, aqui, na época ele era da Alerj, depois, se não me engano, ele apresentou federal também, de defesa, de garantia de atendimento psicossocial para os profissionais da segurança pública. Foi o Freixo que fez isso. Tu pode até pela perspectiva do antipunitivismo e tal, mas foi a Maria do Rosário que transformou, né, o homicídio de policiais em serviço em crime hediondo. Foi a Maria do Rosário, chamada pela extrema-direita de Maria do Presidiário, porque associando ela aos direitos humanos e etc. Então, quem criou leis pensando nos indivíduos e desses policiais como sujeitos foi a esquerda. Quem fez o acolhimento dos familiares de policiais mortos não foi o Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. Foi Marcelo Freixo, foi Marielle Franco como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. E o tal do Bolsonaro, aí eu estou falando do Jair, quando era presidente da República, né, ele recebeu uma comissão de familiares de policiais mortos. Uma comissão que pedia, né, uma lei federal para garantia de pensionamento desses policiais. Aqui no Rio começou a funcionar melhor no último período, inclusive até um amigo meu que é capitão assistente social lá da PM, fez serviço social comigo na FRJ. E melhorou a situação da assistente social da PM no último período, principalmente com relação a familiares de policiais mortos. Não é perfeita, mas melhorou muito. Né? E aqui funciona, só que nos outros estados não funcionam. Então o cara morre, passa 3, 4, 6 meses com a família passando fome, porque o CPF, tal do CPF é cancelado, né?
que eles chamam, o CPF cancelado, direito. Quando você é cancelado o CPF do policial, o salário para de cair na hora. E vem aluguel, então vem aluguel, vem comida, vem creche das crianças, vem tudo, e o policial passa fome. Então o Bolsonaro recebeu essas famílias pedindo uma lei federal para esse pensionamento. E o Bolsonaro falou o seguinte: gente, eu sou contra esse negócio de pensão. Eu sou a favor que os amigos que sobreviveram desse policial morto façam uma vaquinha para poder garantir aí a subsistência desses familiares. Vocês podem botar no Google: Bolsonaro, vaquinha, policial morto. Então, o Bolsonaro, esse mesmo sujeito, que apresentou uma maior excludente de licitude para que o policial matasse se estivesse estressado. Né? Através lá da lei anticrime, lá do Moro e tal. Lá, nessa excludente de licitude que já existe. Porque o policial ele pode matar. Né? Se ele tiver alguém tentando contra a vida dele, ou de terceiro, ou tiver a vida em risco, ele pode atirar num agressor. Né? Porque ele não pode dar 3 tiros na nuca de alguém rendido. Ele não pode fazer isso, porque isso é execução. Né? Então, o Bolsonaro queria flexibilizar mais ainda para a polícia matar mais. Porque o compromisso dele não é com o policial. O compromisso da extrema-direita não é com o policial. É com a violência policial. E o que a gente deve fazer é isso. Tentar desconectar a figura do policial, o sujeito, o indivíduo que a gente tem que defender. E os direitos humanos defendem. A militância e direitos humanos defendem. Desse sentimento de que que policial é necessariamente um violador de direitos e a violência policial é algo intrínseco à figura desse sujeito. Basicamente, é a extrema-direita dando ao policial o único direito que ele tem é o de matar, né? Exatamente. Luara. Sim. Então, da perspectiva do direito, que eu acredito que seja o maior de todos, que é o direito à vida, né, a gente morre muita gente no Brasil. Né, os números caíram nos últimos anos, mas mesmo assim se morre muito no Brasil. E não tem investigações com relação a esse enfrentamento. Para vocês terem noção, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte é 5% dos homicídios que tem inquérito concluído. Na Bahia é menos de 10%, né, de inquérito concluído. Eu estou falando de dois estados de governo do PT. Tá? Não estou nem entrando no bolsonarismo de fato. Né? Então, isso mostra um total descompromisso do Estado de forma geral. Eu não estou falando nem só do governo, mas do Estado, do judiciário, dos legislativos e tudo mais, no enfrentamento a esse tipo de crime. Né? Então, a gente tem índices altíssimos de homicídio. E a gente sabe que o grosso desses homicídios, né, são feitos por grupo de extermínio, organizações criminosas, com relação com o Estado, e agentes do Estado em serviço e fora do serviço matando. Então, o enfrentamento a esse tipo de crime é muito mais complexo por conta disso, por essa relação desses executores com o agente do Estado. Como mudar isso? Eu acho que tem que mudar a legislação. Assim. Eu acho que a legislação ela é permissiva com crime de homicídio no Brasil. Aí vai ter... Tem gente que tem um posicionamento abolicionista e vai me criticar com relação a isso. Mas, para você... Por exemplo, alguns casos que a gente acompanha. Um caso que vai ter audiência semana que vem. Kathleen Romeu, que foi morta no Lins Vasconcelos, com um tiro de fuzil enquanto estava grávida, em 2021, né? E a gente está indo para o 3º ano de morte dela. E até agora, nessa morosidade do judiciário, dessa forma que o judiciário toca as coisas, ainda está na primeira fase do júri, que é a primeira fase do júri, o juiz decide se vai para júri popular ou não.
3 anos depois da morte dela. Foi um caso que deu repercussão, foi um caso que a gente conseguiu... A gente teve que catar prova. A militância de direitos humanos, o pessoal da FAFERJ, né, que foi para lá, né, da Federação de Favelas aqui do Rio, né, a Associação de Moradores e tudo mais, que se organizou para poder colher prova, para poder achar testemunha, porque o Estado mesmo ignorou, não fez nada disso. E a gente fez isso, né, de conseguir vídeo, conseguir tudo, para que esse caso encaminhasse. E 3 anos depois não teve nem a decisão do juiz para ver se esse caso vai para júri popular ou não. Por quê? Porque a prioridade, e eu acho correto, é para quando o réu está preso. Então você caminha mais rápido pro réu preso, para caso ele seja inocente, ele seja inocentado rápido. Beleza. Só que olha a morosidade disso, né? Você pegar no direito empresarial de uma dissolução de uma empresa, a declaração de falência de uma empresa, seja uma empresa americana ou uma empresa menor, isso correr muito mais rápido do que a resolução, né, de uma resposta por uma família que está sofrendo, porque o Estado, quando demora, ele revitimiza essa família, e a gente está esperando. Dia 20 agora, inclusive, quem nos vê antes disso, né, vai ter na Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, vai ter um movimento dos familiares, já estão se organizando para acompanhar essa audiência, que a gente espera seja a última antes da decisão do juiz de ir para o Tribunal de Júri, não, dia 20, Mas início da tarde. essa morosidade, ela existe também quando é, entre aspas, um criminoso comum ou só quando tem agente do Estado envolvido? Perguntar se isso E no caso do Rio de Janeiro, gente, só quando tem agente do Estado envolvido é 70%. Complementando, né? Mudar a legislação, talvez para casos como esse, onde o crime cometido, quem está respondendo são agentes do Estado? Porque são 2 questões aí. Primeiro quem é essa vítima da violência do Estado. Isso é importante. Que normalmente é a pessoa preta de território de favela. Preta pobre de território de favela. Às vezes é um só, às vezes é os 3 ao mesmo tempo. E quem mata. Então são esses 2 fatores. Para vocês terem noção, vou dar um exemplo de 2 casos famosos. E um dos casos eu acompanho. O Estado do Rio de Janeiro, mesmo com toda a repercussão que deu, nosso trabalho desde o início, eu acompanhei o caso desde o ML e etc., demorou 2 anos e 5 meses para colocar o algoz, né, o assassino da Agatha Félix, aquela menininha que morreu no Complexo do Alemão, no banco dos réus. Aí estou falando para iniciar a primeira fase do Tribunal de Júri. 2 anos e 5 meses, com repercussão, com reprodução simulada, com o Jornal Nacional, com o Fantástico, com repercussão, tudo. E num outro caso, né, no mesmo dia, na sala do lado, no plenário do júri, do lado, estava tendo, 11 meses depois da morte de Henri Borel, a audiência do Jairinho e da mãe do Henri, que mataram, que tudo indica, mataram o Henri Borel, aquele menininho da Barra. O que diferencia o Henri da Agatha? O que diferencia? Os 2 casos tiveram repercussão. Os 2 casos foram... A Polícia Civil, nesses 2 casos, foram rápidas. Tá? Foi rápido. A Polícia Civil fez um trabalho de excelência. Aí eu tenho que elogiar. Eu dou uma porrada todo dia. Mas nesse caso da Agatha foi de excelência. Né? Dr. Drucker, né? Que fez rápido lá o caso, que era o delegado responsável da delegacia de homicídio pro caso, e concluiu rápido o inquérito. Só que depois que foi pra justiça, e foi pra justiça mais ou menos um mês e meio depois da morte dela, por que do Henri Borel, que também demorou cerca de um mês ali, a primeira fase do inquérito, demorou 11 meses? O que diferencia? Então, a gente tem que analisar quem são essas vítimas e quem é o grosso dessas vítimas. Não só também quem é que está matando. Porque esses 2 fatores fazem a gente não ter respostas em relação... E no caso do Henri Borel, o virtual assassino era alguém até bem mais poderoso do que o... Exatamente, muito mais poderoso. Mas aí também politicamente foi rifado, né? Também tem todas as... Mas o pai dele continua poderoso. Sim. O pai dele perdeu a eleição. É verdade, perdeu lá na Zona Oeste. Outra coisa que eu queria abordar, já que eu já falei de uma instituição aqui, e você acabou abordando outra, que era a Justiça, estava até anotado aqui que eu queria saber disso. Eu tenho uma outra, que eu queria que você falasse. Você atuou na comissão da OAB durante muito tempo.
E a gente tem visto, não sei se tem muito a ver com o que eu estou falando, mas eu acho que são as duas grandes organizações profissionais. Uma é a OAB, evidentemente, e a outra é o Conselho Regional, é o Conselho Federal de Medicina. Acho que são as duas grandes categorias, as duas grandes instituições que verbalizam, que enfim. Como é que você vê o trabalho da OAB? Não só do Rio, né? Enfim, não sei se você acompanha no geral, assim, nessa postura de direitos humanos, né? Você esteve lá durante muito tempo, agora você saiu. Se você quiser falar sobre isso também, fica à vontade. Mas eu quero uma pergunta mais ampla como instituição mesmo, né? Por quê? E aí, para quem... Eu sempre brinco, né? Eu sou bacharel, então... sou bacharel em Direito, então estive ali no mundo jurídico durante um tempo. A OAB é uma instituição... Até, eu acho até... Aí é uma opinião que a gente pode até também debater, que eu acho que é até um pouco desproporcional, eu acho, a força da OAB, porque assim, né? É um negócio... É uma instituição, mas que muitas vezes esteve do lado correto, né? Queria saber quanto a direitos humanos, né? Como é que você vê o papel da OAB na formação de advogados, né? Não só permitir, né? Você esteve lá na comissão, né? Permitindo que você fizesse seu trabalho e tal, mas na formação mesmo, né? Como é que você vê a OAB no papel de uma instituição que forma, quase literalmente, porque você precisa passar, né? Na prova da ordem, institucionalmente, dessa forma, abraçando os direitos humanos, né? Você tem críticas a fazer? Você acha que depende? Como é que você vê a OAB e os direitos humanos para além da comissão que você, enfim, esteve lá? Então, a OAB é uma entidade sui generis, né, que, segundo a nossa Constituição, tem muito poder. Né? E... Você concorda com a minha crítica, que acha que tem muito poder ou não? Cara, depende de quem está tocando esse poder, pois né? Aí que tá. É isso. Porque se você pega o juramento da advocacia, é algo maravilhoso. É lindo. Assim, porque eu Os do juro... médico também. Eu juro defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social. Né? Isso tá no juramento do advogado. Aí quando você pega um advogado que fala que é contra direitos humanos, o maluco, além de burro, né? Além de burro... Tá descumprindo o juramento. Ele tá descumprindo o juramento, entendeu? Então, é totalmente incompatível com a profissão do advogado, o juramento do advogado, você ter um advogado conservador anti-direitos humanos. Né? Então, esse é um problema. E, infelizmente, né, nos últimos anos, a gente teve alguns quadros relativamente progressistas na OAB, né? Vadir Damus, depois veio o Felipe Santa Cruz, que já estava lá endireitando naquela época mesmo. E o Bolsonaro foi lá e conseguiu trazer ele para a esquerda, né? Empurrou ele para a esquerda à força, né? A força. Falou do pai dele, né? Começou a falar do pai dele, etc. Levou para a alma do cara para poder jogar ele mais para a esquerda, né? E depois nós temos um presidente que é o Luciano Bandeira, que é um cara de centro, mas manteve uma gestão ali, durante muito tempo, eu fiz parte desde 2019, uma gestão que tinha diversos indivíduos de vários espectros políticos diferentes. Então tem o Álvaro Quintão, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, era secretário-geral, que é um cara de esquerda. Tem o Marcelo Oliveira, que era tesoureiro, presidente da Comissão de Prerrogativa, que é um cara de centro-esquerda. Né? E tinha também a direita, né, que é a vice-presidente dele, né, Ana Tereza Basílio, que é uma figura de direita, né, uma bilionária, etc. E o que acontece é que no último período ele decidiu que ela seria a sucessora dele. E a partir desse momento, né, eu que fazia parte da Comissão de Direitos Humanos desde 2019, começou a ter um esvaziamento da comissão. Se você pegar, não tem nem mais postagem da comissão nos últimos 4, 5 meses antes do rompimento, né, que foi há exatamente um mês atrás. Você teve, por exemplo, né, a vice-presidente da OAB Barra falando que direitos humanos é para o humano de direito, que o trabalho da Comissão de Direitos Humanos é um desserviço na defesa de bandidos. Não, o detalhe é a OAB Barra, né? É a OAB Barra. Os detalhes sórdidos. A subseção da OAB Barra, né? Qual o DDD? A piada pronta. Qual a RA, no caso do Rio de Janeiro? 24ª região administrativa. Não, e o mais interessante que eu fiquei sabendo, né, não estou confirmado isso ainda, mas na atual gestão, depois que a gente saiu, o presidente da Comissão de Direitos Humanos lá da OAB Barra virou procurador da atual gestão
da Comissão de Direitos Humanos. Então isso mostra bem a guinada que foi dada, né? Alguém que legitima o discurso do bandido bom é bandido morto e o discurso dos direitos humanos... Da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Mas enfim, eu não tenho nada contra quem assumiu, né, a presidência, não conheço, né? Eu sei que foi um advogado do PTB e tal, mas não tenho relação. Mas é isso. Foi uma posição política nossa, né? Quando eles exoneraram o nosso presidente e exoneraram, né? Por quê? Para além das questões de disputa interna da OAB, foi porque existiu uma pressão, porque a gente ia pedir a reabertura dos casos do Rivaldo Barbosa, né? No que tange violência policial e grupo de extermínio. Porque eu não quero saber o que o Rivaldo Barbosa arquivou de briga de bar. Né? Eu quero saber de grupo de extermínio e violência policial. Que inclusive é um pleito que a gente falou na época, né? Tipo, faz total sentido, né? E por conta disso, o que aconteceu é que houve essa pressão e ele foi retirado. Aí depois, quando eles viram a repercussão ruim, eles mandaram um ofício para a Polícia Civil. Sabe como é que era o ofício? Assim, Polícia Civil, vocês poderiam ver a possibilidade de reabertura de um caso seja o caso. Nem parece mas não precisa não, mas vocês podiam... Da coisa, tá? O caso, mas sem citar violência policial e grupo de extermínio. Sim. Fizeram um ofício que não serve para nada, então até que não deu em nada até agora. Né? Mas enfim, a gente ontem fez a primeira reunião da Comissão Popular de Direitos Humanos, que é uma comissão que a gente criou. Né? A gente que vem da RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares, Advogadas e Advogados Populares. Eu já faço parte da RENAP já há alguns anos, que é uma entidade nacional de luta da advocacia popular, que dá assistência para o MST, MTST e vários outros movimentos. E a gente agora criou a Comissão Popular de Direitos Humanos, né, para continuar fazendo nosso trabalho, enfrentamento às barbáries e violências e violações de direitos humanos. Queria fazer mais uma. A gente já está encerrando também, né? Só daqui a pouquinho. Queria fazer mais uma, Rodrigo, que é sobre perspectivas futuras, né? A gente está vivendo já são 1 ano e meio de governo PT e a gente ainda está tateando, né? Como o Daniel falou, né? Governos de centro, esquerda, frente, ampla, todo mundo junto e tal. E a gente está tateando muitas coisas ainda em muitas áreas, né? Tem alguns avanços, claro, a gente fala sobre esses avanços aqui, principalmente na área social. E tem outras coisas que parecem não avançar e às vezes até retroceder. Muito também porque congressos, né? A gente vê aí como é que tá e tal. Queria que você falasse da perspectiva que você tem e como é que foi. Eu fiz essa pergunta para vários convidados que estiveram aqui nos últimos anos. Como é que foi atuar no governo Bolsonaro, né? Num regime completamente diferente do que a gente estava acostumado, e como é que você está vendo o governo PT e a perspectiva que você tem de mais alguns anos do governo PT na matéria dos direitos humanos em termos de, não só de lei, que eu acho que é importante, que você já falou, mas também de movimento, né? A gente tá um presidente é uma coisa, outro presidente é outra, só por isso acho que já o espírito já é outro. Como é que você faz essa comparação? Como é que foi militar, né, no regime Bolsonaro, nos direitos humanos? E aí, para além até da questão militante, assim, pessoal mesmo, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Tocou muita gente pessoalmente. E para você que era militante de direitos humanos, deve ter sido, então, triplo, né? Estando lá, vendo, ouvindo aquelas pessoas empoderadas e com mandato, e um presidente daquele. E como é que você está vendo agora o novo governo, novo, já não tão novo assim, e as perspectivas? Então, quando o Bolsonaro é eleito, né, e a gente já sentia já que ele seria eleito alguns anos antes, né, eu como rodo universidade falando sobre direitos humanos, eu lembro muito de uma palestra que eu dei lá no Jardim Primavera, numa favela no Jardim Primavera, lá em Duque de Caxias. E a galera em 2017, 2016, final de 2016, já era tudo bolsonarista. Linha Bolsonaro falando discurso exatamente do Bolsonaro. A galera organizada. Eu falei, cara, se a polícia chegar aqui e matar metade desses alunos, o Bolsonaro vai rir. E os caras são bolsonaristas. Por quê? Os caras já estavam sendo tomados pelo sentimento bolsonarista, de fake news e etc. Mas enfim, quando ele ganha a eleição, a gente fica em pânico. Eu fico em pânico. Mas, enfim, tem que sobreviver, né? E no início, eu sou chamado para ser procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB no início de 2019. E o nosso cartão de visitas, né, o que a gente recebeu, foi a chacina do Falé, onde 15 pessoas foram executadas. Eu tive em loco lá,
né? Eu vi os corpos Aquela sendo cena. retirados, né? Eu fui atrás com um amigo meu, que é morador de lá, na moto dele, atrás de um camburão, que tinha suspeita dessas pessoas que foram presas serem vendidas para outra facção pela própria polícia. E a polícia, quando viu a gente, um cara de terno branco, indo atrás dele, levou para a delegacia. E depois, aí eles contratam os advogados dele, mas pelo menos não foram mortos, né? Que era a nossa defesa ali naquele momento. Então a gente viu um processo das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. As maiores chacinas da história do Rio de Janeiro Sim. aconteceram durante o governo Witzel, Castro e o governo Bolsonaro, com legitimação do governo Bolsonaro. A gente viu o Bolsonaro transformar a PRF numa PM federal, pô. É. A PRF começou a participar de chacina. Pô, tipo assim, a PRF começou a fazer operação. Cara, que rodovia federal passa dentro do complexo da Penha, porra. E tava lá, no meio da mata, no complexo da Penha, a Polícia Federal executando pessoas. Roubando material de jornalista. Eles roubaram a imagem do jornalista e vendeu. Essa coisa não foi tão divulgada na época. Eles pegaram, o policial rodoviário federal pegou as imagens, o cartão de memória da imagem de um jornalista do SBT e vendeu para Record. Essa parada não foi tão Ele divulgada. não tava querendo nem censurar a matéria, ele tava querendo É, ganhar dinheiro. um dinheiro mesmo. Pra tu ver o nível do que foi transformado a PRF, né? Salário é baixo da PRF. O salário é baixo da PRF. E é isso, assim. Foi barbárie total, né? Eu lembro. E tudo atrapalhava. Tudo o governo federal atrapalhava. Eu lembro que eu estava acompanhando o caso do Moise Kabagambi, que foi morto lá no quiosque da Barra da Tijuca. O cidadão congolês, né? O cidadão congolês, né? Que estava aqui na condição de refugiado. E o Sérgio Camargo, na época, falando, não, Moise é um vagabundo, tinha que morrer mesmo, etc. Que era o cara de maior referência, tá ligado? Sobre a questão negra nacional do governo federal. E esse cara tava atacando a memória do Moise. Eu tinha que resolver a parada e defender a memória dele ao mesmo tempo, né? Porque o governo federal tava atacando ele. Então, foi muito difícil, né? E quando entra o governo Lula, né? Por todos os problemas que tem o governo Lula, a gente sai de Damares para Silvio de Almeida, em termos de Ministério dos Direitos Humanos. Isso, tentar comparar um governo com outro, não tem nem comparação, né? E a gente já vê um trabalho do Silvio de Almeida, uma articulação muito boa. Eu tive algumas oportunidades de conversar com o Silvio. E o Silvio agora lançou, semana passada, um programa sólido para a população em situação de rua no Brasil, né? E o Rio de Janeiro é um dos primeiros. É o primeiro município, né, que vai implementar, né, Ruas Visíveis, que é um programa do governo federal. Então, o governo federal, o governo Lula, que é um governo que o Disseu disse que era de centro-direita, que eu discordo frontalmente. Mas um governo, isso semana passada. que é um governo de centro-esquerda, né, que não tem comparação, melhorou muito. Vou dar um exemplo. Eu acompanhei, né, e tenho contato com... Provavelmente vai ter uma manifestação semana que vem sobre isso, com relação à morte da Heloísa. Heloísa foi uma menina que morreu vai fazer 9 meses, no Arco Metropolitano, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que viu que o carro estava constando como roubado, erradamente, porque entrou no sistema de forma errada, e o policial falou, bandido bom, bandido morto. Pô, largou o dedo dentro do carro, acertou a menininha de 4 anos que morreu. Ela agonizou durante alguns meses e morreu. Alguns dias, uma semana quase, e morreu. Só que no hospital lá de Saracuruna, né, quando a gente estava lá com a família dela, chegou, antes dela falecer, chegou uma membra da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, que foi recriada no governo Lula, oferecendo acolhimento para a família, psicólogo, etc. Que isso, eu falei, cara, eu tô surpreso, porque eu acompanho violência de Estado todo dia, nunca veio. E ela iniciou a conversa com o pai assim. E olha só, eu não sei do que foi apurado, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir perdão em nome do Estado e da Polícia Rodoviária Federal à sua família. Eu falei, caraca, cara, olha o grau de diferença. Isso traz a vida da Heloísa de volta? Óbvio que não. Mas isso mostra uma mudança drástica na postura daquele que queria usar a PRF como instrumento de chacina e daquele que vai enfrentar os problemas que existem. Infelizmente, o Bolsonaro aumentou da PRF. Né? Então, eu acredito que na perspectiva de direitos humanos, né, tem muitos avanços e não tem mais, porque a conjuntura é uma merda, porra. A gente tem um Congresso bizarro, um Senado bizarro, né, que você não ganha nada ali se não for,
não desenrole, se não for falando de forma bem um eufemismo, não desenrole, né? Que o Lula é bom, que ele é bicampeão mundial em conciliação, como diria lá o pessoal do meu. Indoor. Tá disputando tricampeonato com dificuldade. mas tá Disputando o tricampeonato, porque ele é isso, é um cara da conciliação. Sim. E consegue mediar um pouco ali. Mas a conjuntura é muito ruim. Eu tenho muita crítica ao Lula. O Lula fala muita besteira. O Haddad é um cara de centro para centro-direita, né? Se for botar entre a galera de centro-direita que existe no governo, acho que o Haddad é essa figura. Mas, né? Eu tenho um amigo meu, o Luiz, que ama o Haddad, cara. Amo o Haddad. Eu conheço um também, mas eu não vou dizer quem é, não. Que ama o Haddad. E ele é um cara de centro de centro-direita, né? Então tem várias críticas ao governo Lula. Mas existe uma parte da esquerda, né? Aí não passando pano pro governo, porque tem que dar porrada quando tem que dar. Né? Principalmente o Lula não ter falado sobre os 60 anos do golpe militar é um absurdo, Sim. é imoral, é vergonhoso, etc. Então tem várias porradas que você pode dar no governo. Sim. Mas a conjuntura é muito ruim, é muito fácil. Tem uma galera, né, da esquerda que fala, mas, pô, não tem um deputado federal para poder ajudar. O cara elege pelo menos um para poder ajudar ali na conjuntura, porque se o cenário é de barbárie, né, você tem que ajudar de alguma forma concreta, para além de lacração nas redes sociais, né, porque tem gente morrendo nesse exato momento por conta de fake news da direita, e os caras têm legitimação para poder fazer isso, né? A gente tem um Congresso Nacional que, se puder, libera todo tipo de bizarrice contra os indígenas do Brasil. Então, enfim, a conjuntura é muito ruim. O que eu queria falar é que a conjuntura é uma merda. A gente gosta de dar umas porradas aqui também, principalmente na comunicação, em algumas medidas. Não, isso tem que dar mesmo. A gente gosta também, mas é bom deixar claro uma coisa que a gente também fala, né? E eu vejo isso, é muito comum, brasileiro é famoso por isso. A gente não pode esquecer o que a gente viveu. E eu vejo gente que aparentemente esqueceu. Gente esquerda. Eu não esqueci, gente, de 2014 e 2016. 2018 a 2022 eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu vou morrer velhinho e eu não vou esquecer do que eu vivi. Então, assim, e a gente viveu, você que tá me ouvindo viveu. Não esqueçam do que a gente viveu, pra gente poder bater no governo, pode fazer mais. A gente tem uma lista de coisas que pode fazer mais, que pode fazer, não, que independe da conjuntura, ou pelo menos pode tentar. Mas não esqueçam, gente, do que a gente viveu. Por favor, não esqueçam do que a gente viveu. A gente estava aqui, a gente já fazia o lado B, e a gente sabe o que a gente viveu, a gente contou. Se vocês esquecerem, se o dia que vocês falaram assim, será que era ruim mesmo? Ouçam os lados Bs antigos. Sobretudo os da pandemia. Luara, então pra gente fechar, pra gente arredondar mais uma perguntinha pro nosso convidado, por favor. Eu tô bem contemplada, na verdade. Acho que acabou respondendo, viu, Rodrigo? A questão aí que eu tinha perguntado dos casos e tal, e para onde vocês iriam depois dessa, né, saída em massa aí da comissão, mas você acabou respondendo, então tô contempladíssima, Caio. Ótimo, então. A não ser que o Rodrigo queira, né, dizer mais alguma coisa. Não, mas... vou me despedir dele. Rodrigo, muito obrigado. E aí, novamente, como a gente falou, né, lá no começo. Queria só lembrar Não, quero que você dê seu final. Você vai dar o seu final. Você vai dar o seu... Eu só quero agradecer mesmo a sua presença. Já era uma pessoa que a gente já queria estar aqui antes. Que bom que veio, antes tarde do que nunca. E aí deixa seu recado final. Enfim, abra o coração e a mente aí, por favor. Lado B, o microfone é seu. Então, gente, primeiramente agradecer de novo a todo mundo, né, do Lado B do Rio por esse convite. Foi um prazer estar aqui, é muito bom debater e dialogar, ainda mais com quem a gente admira, quem a gente acompanha. E dizer que a conjuntura é muito ruim, mas a gente tem que ir para o enfrentamento, né? A gente tem que fazer algo concreto. A gente vê muita gente abrindo mão de fazer algo concreto por medo. E a gente não pode ter medo, a gente não pode se dar o luxo de ter medo e o medo nos paralisar, né? Então, a gente vê que muitas vezes a direita está à vontade em dar porrada no governo, e a gente vê muitos parlamentares de esquerda, né, abrindo mão de ir pra porrada também. Eu tô falando porrada no campo das ideias, Sim, de enfrentamento e etc. Por medo, porque acha os caras são hegemônicos, vou deixar ele lá, e a direita se sente cada vez mais à vontade, porque também não tem medo da gente, né? Eu queria falar aqui, só para terminar, sobre uma campanha que eu estou organizando junto com alguns outros advogados, né, que a gente deve lançar esse mês agora,
que se chama Toda Vida Merece uma Resposta. Por quê? Para enfrentar exatamente esse dado que eu falei dos índices baixíssimos de resolução de homicídios. Sim. Porque eu acompanho as famílias e sei o grau de dor que é perder um ente querido. Só que quando o Estado não dá algum tipo de resposta, essa dor é ampliada de forma absurda, né? Então, a ideia é pressionar os governos, principalmente o governo do Estado, né, para que comece a ter uma apuração de crimes, né? A gente vai falar de crimes de homicídio. A gente vai falar de alguns crimes de homicídio. Não só de violência estatal, né? Que a gente já tem um acompanhamento e acompanha há muito tempo, mas também de outros crimes, né? A gente, por exemplo, a gente gravou um vídeo, né, com o pai da Patrícia, que é uma mulher que foi morta na porta de casa em São Gonçalo, no Rocha, com um tiro na cabeça. Há 13 anos atrás, ela tinha 3 idas na delegacia contra o ex-marido dela, e até hoje, 13 anos depois, esse ex-companheiro dela não foi ouvido na delegacia. Esse é o grau de barbárie, né? Isso antes da lei de feminicídio, mas antes já era um homicídio. E o cara não foi ouvido, né? Falando de outro caso também, de um enfermeiro que foi morto num latrocínio na Avenida Brasil, né? Que era Luiz Otávio, e que o Estado também não deu resposta para a família dele. O cara estava trabalhando na pandemia, o cara era um herói, né, de estar salvando vidas, e foi executado com tiro na cabeça na Avenida Brasil, né, por conta de um celular. E esse crime também, que é um latrocínio, não teve resposta por parte do Estado. E isso revitimiza mais ainda a mãe dele. O pai dele morreu agora há pouco tempo, não teve essa resposta. A mãe sofre isso, a irmã dele sofre isso. E o Estado tem que dar resposta para essas famílias, né? E a gente está fazendo essa campanha para que a gente coloque algum grau de pressão e ganhe um caldo popular, né, de consenso de que isso é um problema muito grave e que o Estado deve dar uma resposta. E que desmistifica outro lugar comum que é muito comum de ouvir também na direita, na extrema-direita, nos ambientes policiais, né, de que a polícia prende, a justiça solta, né? Fica na fase do inquérito ainda, né? Então a polícia não chega, não passa nem perto, né? Não é que a justiça... isso você nem chegou, né? A gente tá falando dos inquéritos na delegacia ainda, né? Não é isso, assim, tipo, é o que... Na primeira investigação, para as pessoas entenderem, né? Mais do que 3/4, né? 77%. Não vão para a justiça. Não vão para a justiça. E não vão nem pôr no Ministério Público. Isso. Muitas vezes a justiça solta porque o trabalho foi mal feito também. Exatamente. Então, assim... Exatamente. Não chega na justiça. A justiça, como ele mesmo falou, né, tem seus problemas. Então, assim, mais um lugar comum que é fácil de falar, né? A polícia prende e tal, mas não é verdade, né? A polícia não investiga, não prende. Enfim. Brigadão, Rodrigo. Relembrar, né, quem estiver aqui, né, no YouTube, nessa nova modalidade que a gente vai tentar fazer mais vezes, a gente está em teste. Deixa seu like, assina o canal, deixa comentário, comentem, por favor. Que a gente precisa desse engajamento, precisa... E do feedback também, né? Gostei, vou passar a ver no YouTube. Não, quero continuar ouvindo e tal, enfim. Você que está no podcast tradicional também pode avaliar aí a gente nessas plataformas que avaliam, não sei qual é o seu aplicativo. Ouça pelo Orelo, se não ouvir pelo Orelo, avalie a gente no aplicativo que você ouve. Daniel, boa noite. Boa noite. Queria só falar aqui que no último sábado, né, a gente teve o show da Madonna. O senhor estava lá, Rio né? De Janeiro, estive nas areias. Gosta muito de um furdúncio. Fui obrigado pela minha companheira. O feminismo foi legalizado na tua casa. Aí o ouvinte médio vai dizer, olha lá, o esquerdomacho só foi porque foi. Na verdade, minha companheira está em casa convalescendo de dengue, e ela estava no auge no sábado, aí ela me obrigou a ir mesmo ela não indo. Falou, vai que eu não quero fazer você perder. Olha, eu falo que o feminismo tá legalizado. Mas eu gosto da senhora idosa lá. E aí fui. Madonna é muito bom. Fui reconhecido nas areias de Copacabana por um ouvinte. Eu já estava num certo nível de alcoolizado, então eu não perguntei o nome dele. Mas você, ouvinte, sabe que foi você que me pagou uma cerveja, inclusive. Ele tava com 2 latões na mão, um bebendo um com o outro fechado e me deu fechado. Então eu agradeço. Obrigado, foi legal te encontrar lá em Copacabana. Você sabe quem é, né? Que eu não perguntei o nome, infelizmente. Um dos grandes baratos, né, da gente, ser reconhecido. A gente foi reconhecido no Tijuca também, né? Na sexta. Na véspera do show da Madonna, no Tijuca, Tênis Clube. A gente tava lá. Flamengo e Fortaleza, no basquete, no NBB. Um ouvinte falou com a gente. De longe também. Ele deu um colé-colé. Ele apontou assim pra gente, fez assim, lado B. A gente, sim.
Aí ele deu tchau, a gente não sabe o nome, não veio falar com a gente no final, Segundo, nem quarto, nada. comendo solto ali, o jogo tava empatado. Aí a gente na cervejinha também e tal. Luara, você não é reconhecida aí, não? Pô, cadê nossos ouvintes? Até que sou. Tem, Até pois que é. sou. Tem sim. Mas a gente tem que fazer mesmo esse movimento. Você falou outro dia aí. De tornar nacional, cada vez mais nacional lá do B do Rio, porque sou e eu fico super feliz, acho chiquérrimo quando vocês contam. E quando acontece como também, ainda não me pagaram uma cerveja, fica aí a dica. Viu? Olha aí. Mas já me ofereceram, eu tô, na verdade, tô devendo um encontro com o pessoal. Aí, ó, aí, ó. Giovana tá querendo te pagar uma, pô. Quero. A gente vai organizar uma vaquinha, depois que passar, né? A gente tá agora, doa seu dinheirinho aí pro MTST e pro MST. Mas depois que passar, daqui a pouco, as coisas vão, né? A gente vai organizar a vaquinha, vai pedir pros ouvintes pagarem a vinda da Luara pra cá, pra estar aqui no estúdio. Vamos todos brindar juntos, gente. Obrigado, Luara. Boa noite. Obrigada a vocês, boa noite. Agradecer também, né, mais uma vez ao Rodrigo por esse papo de altíssimo nível e que traz pra gente, não sei se apesar de ser um assunto pesado, né, sempre é um assunto pesado, porque quando a gente fala de direitos humanos no Brasil, e aí principalmente aí no Rio de Janeiro, né, a gente está falando muito de violência policial, de violência do Estado, mas eu acho, já acompanho você nas redes, Rodrigo, e eu acho assim que tem uma atitude de acolhimento mesmo, de esperança, o trabalho que você faz, né, que seus colegas fazem também é muito importante para não ter essa revitimização que você falou, né? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas como é que é difícil denunciar, e é difícil também acompanhar todos esses inquéritos, porque é o tempo todo lembrando ali, ou então pensando que talvez não vai dar em nada, provavelmente não vai dar em nada, e aí o trabalho de vocês revira isso com muita esperança, e eu acho que isso é fundamental para a gente continuar, né, para a gente seguir. E que direitos humanos, né, como eu falei no início aqui, está em todos os lugares. Acho que é a promoção da dignidade humana. Então, agora também, com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul e outras tantas, porque acaba que se acumulam, né, Brasil com esse tamanho todo, então, em vários cantos. Mas eu acho que queria, no meu recado final aqui, dizer que realmente acredito muito na vocação solidária do nosso povo, a gente está vendo isso. Acho que as redes elas acabam amplificando muito das nossas angústias também. Então, seguir as pessoas certas é importante, seguir pessoas como o Rodrigo, seguir o Lado B do Rio, em que a gente está falando o tempo todo de esperança, seguir gente que faz trabalho sério também, como o Caio citou aqui, MTST, o próprio MST com as cozinhas solidárias, é muito importante, porque a gente, às vezes, naquela vontade de ajudar, né, acaba atrapalhando. Então, já dizia o dito popular de muito ajuda quem não atrapalha. Então, vamos buscar aí as informações de como é que a gente doa, para quem que a gente doa. Às vezes, as pessoas não têm esse costume, né, de fazer doações ou trabalho voluntário e tal, mas a gente tem informação demais, tá rolando muita informação legal nas redes, então procurar os canais oficiais, os próprios Correios, tem lá onde é que são os pontos de coleta, de doação, procure saber, né, a gente também tá colocando nas redes do Lado B do Rio, vamos fazer direitinho, vamos fazer legal, porque eu acho que pode ser a oportunidade para a gente consolidar um trabalho de voluntariado no Brasil, que é diferente daquilo que a gente viu lá na Pátria Solidária da Michelle Bolsonaro. Não é a caridade dos caras que querem manter as pessoas indignas para que eles possam controlar. Não. É a solidariedade de promover a autonomia das pessoas, de promover a dignidade real, né? A dignidade que é construída só coletivamente, porque, como diz a minha querida Mangueira, como cantou brilhantemente, né? Na luta que a gente se encontra. Na luta que a gente se encontra, porque principalmente pelos últimos anos que a gente viveu, como eu falei, eu não esqueço, com pandemia principalmente e tal, e com a extrema-direita no poder, a gente se sentiu muito sozinho, né? Cada um de nós se sentiu muito sozinho, a gente achava que a gente estava... Muitas vezes a gente achava que a gente estava errado, né? É possível que a gente tenha acordado e falado assim, caraca, não é possível. E agora, eles estão aí ainda, né? Não estão mais no comando do país, mas estão aí divulgando fake news, assim, atrapalhando, tentando ganhar engajamento, oportunidade de política eleitoral em cima da tragédia, e a gente vê de novo, pô, caraca, não é possível, não tem como ganhar desses caras e tal. Estão nos parlamentos, estão nas prefeituras, nos governos de estado. Pois é, na grana, na elite financeira e tal. E a gente às vezes acha, caraca, pô, não é possível, só eu, né? Mas a gente não tá sozinho, né? E num momento como esse, como a Laura falou, né, de ver os movimentos, de ouvir, de ver o Rodrigo aqui, um cara que dedica a vida dele a tentar uma sociedade melhor, né? Ele poderia ser um advogado, tem vários advogados aí que exercem a sua profissão de maneira honesta, dentro do que a profissão permite, e que ficam ricos, milionários, não querem saber dos outros, né?
Não é o caso, né? Então, a gente aqui, né, na comunicação, a gente poderia estar vendendo o nosso trabalho de outra forma, né? De repente ganhando um monte de like aí, fazendo outro tipo de trabalho. Mas a gente também dedica o nosso trabalho para nossa militância, né? Porque a gente acredita. Isso para dizer que você não está sozinho, a gente não está sozinho. Somos mais do que parece. É difícil, mas a gente tem que se conectar mais. E aí, quando a gente se conecta, que a gente vê que a gente é maior do que parece, né? Então, nessa fase baixa de ver esse momento trágico que a gente está vivendo, né? Que remete muito à pandemia, tem pessoas ilhadas, tem pessoas sem poder se locomover, tem pessoas desaparecidas, morrendo, enfim. É mais um momento que a gente vive da sociedade capitalista, desse colapso que o mundo está vivendo por causa do capitalismo. A gente fala, pô, estamos sozinhos, já era e tal. E embora acho que seja difícil também a gente reverter isso, tem gente querendo reverter, tem gente que está junto com a gente. E o lado B, como um veículo de comunicação pequeno, de pouco alcance, a gente tenta conectar as pessoas. Então, muita gente não conhece o trabalho do Rodrigo, muita gente que de repente passou batido no trabalho das organizações que a gente citou aqui, gente que vai conhecer a gente através do Rodrigo, e assim vai. A gente está tentando se unir, a gente está tentando mostrar que dá. Por enquanto, a gente ainda acredita que dá, então a gente vai tentar fazer do planeta, é a nossa casa, a casa das próximas gerações. A gente precisa fazer desse planeta um planeta habitável, não só pra gente, pros animaizinhos, né? Pro caramelo, o cavalo que foi resgatado hoje numa cena linda, muito tocante, enfim. É o nosso papel. E por mais difícil que seja, as cenas são aterradoras mesmo. A gente vai tocando, a gente vai tentando nessa luta por uma sociedade melhor, ao lado das pessoas que estão nessa mesma luta, que dedicam a sua vida a essa luta. A gente vai encerrar o programa hoje com a música Natureza Revoltada, da banda Forró de Doido. É uma composição de Zé Torres e a participação do Tato, do Fala Mansa. E Zé Torres, vocês sabem quem é Zé Torres? Zé Torres vem a ser primo do Fagner Torres, que é cantor, compositor de forró, enfim, um artista, família Torres, Mireia Torres. Apresentando a família Torres nesse programa que não esteve hoje, aqui, né? O Zé Torres com a banda Forró de Doido vai fechar a participação do lado B. Semana que vem a gente volta, formato tradicional, só áudio, vamos ver quando a gente volta em vídeo novamente. Muito obrigado a quem está aqui no YouTube, você que está ouvindo o podcast aí no feed. Até semana que vem, tchau, tchau.